Oi, pessoal! Hoje nós estamos com um programa especial de retrospectiva para celebrar esse ano que passou com muita gratidão e também para comemorar que nós teremos aí mais 365 dias para fazer tudo novo, para trazer outras novidades para a nossa vida, para criar, enfim. E sextas-feiras nós continuaremos aqui também com o programa Bem Feliz. Então eu espero você toda sexta também, a partir do ano que vem conosco, mas hoje, especialmente hoje, nós queremos convidar você a assistir os melhores momentos que nós tivemos aqui nesses 13 programas que tivemos em 2021. Vamos assistir? Pessoal, no primeiro programa, no programa de estreia, nós já começamos muito bem. Nós trouxemos a doutora Elora Lopes, uma médica, e ela trabalha com terapia sistêmica familiar, trouxe para a gente um pouquinho do conceito de psicossomatização. E vale relembrar, porque é um conteúdo muito didático, ela explica muito bem, e também é algo que nós precisamos saber, é importante para a gente. E eu vou convidar você, então, para, junto comigo, assistir um trechinho da entrevista com a doutora Elora. Então, assim, de uma forma bem simples, eu vou tentar explicar que a doença, qualquer doença, ela passa basicamente por 3 níveis, né? 3 planos, vamos dizer assim. Então, normalmente, né, ela começa num plano energético. E também não estou falando de nada místico, nada espiritual, nada disso. Energético, porque assim, nossas células, elas produzem energia. A partir da energia que a gente consegue fazer tudo que precisa ser feito. Então, muitas vezes a doença começa aqui nesse nível energético. Que tá alguma coisa errada, começa essas energias não ficarem equilibradas como deveriam ficar, repousar na hora que deveria repousar e exercitar a hora que deveria exercitar. E aí começa alguns distúrbios ali dentro do organismo. Normalmente, nessa fase, a pessoa não sente nada. Às vezes sente, mas dificilmente sente, tá? Daí, normalmente, quando a pessoa não muda aquele hábito ruim que está acontecendo, não consegue perceber isso dentro dela, isso, a doença pode evoluir, né, para o plano que a gente chama de um plano funcional. O plano funcional é um plano, assim, exatamente nesse momento que a gente pega a psicossomática, a somatização. Que normalmente é quando começa a ter os sintomas, né, começa a ter dores, às vezes dores inespecíficas, e é esse momento que normalmente a pessoa às vezes até procura um médico, um pronto atendimento,
faz uma bateria de exame e tá tudo normal. Por Certo. quê? Porque no funcional, ele não vai alterar a parte orgânica, que seria os exames de sangue, os Nossa, que exames de interessante. imagem, Uhum, os exames de imagem e até mesmo o exame físico assim, do médico, né? A gente vai lá examinar o paciente, tá normal, uhum. né? Então, Mesmo ele normalmente, estando com sintomas, por exemplo, às vezes ele está com. exatamente, esse Uhum, sintoma existe, uhum, né? Então, os sintomas, assim, a dor no estômago, a dor de cabeça, a dor na barriga, enfim, uhum, aquela dor existe, entendeu? Só que ela não consegue ser registrada, vamos dizer assim. Então, o papel do exame, o papel da imagem, do raio-x, tomografia e tudo mais, vai estar normal. Então, ela não consegue ser uhum, registrada. Então, é aí que é a psicossomática, porque é a relação da mente com os sintomas, né? Aí, a partir disso, às vezes você não tratando, você não cuidando, ela pode evoluir para o orgânico. E o orgânico uhum. é a doença como a medicina ocidental conhece, né? Tá. Que Uhum. realmente é assim, infartou realmente, né? Pressão subiu, alguma coisa É assim, assim. aquela hipertensão crônica, Tá, né? entendi. Uhum, Diabetes, que realmente já precisa de uhum, insulina, por exemplo. Então, isso é a fase orgânica da doença. uhum. Que aí ele é detectável nos exames, por exemplo, E e ele tanto. detecta no exame. A orgânica detecta no exame. Né? Legal, Porque assim, certo. o Uhum, grande ponto é que, na parte funcional da doença, muitas vezes a maioria dos médicos, no pronto atendimento, quando você fala para a pessoa assim, não tem nada, tudo normal, uhum, um problema, entendeu? Então, assim, sim. eu particularmente sempre gostei de falar assim, olha, o sintoma existe, você está sentindo isso. Só que os Uhum, exames, as coisas que chegaram até mim aqui, ó, está normal. Isso significa que você precisa sim tratar, mas o tratamento é terapia, entendi. psicólogo, é cuidado emocional. Muito bom, gente. E também no programa de estreia, nós tivemos algo que emocionou muito as pessoas. Eu recebi diversos feedbacks depois disso, que foi o testemunho de Vitória da Tuane sobre o Covid. Quero também agradecer a Deus por essa cura da Tuane mais uma vez e lembrar vocês de um pouquinho, trechinho da entrevista dela também. Vamos ver? Foram 5 vezes que eu tive que resistir à morte, entendeu? Não me entregar. Porque o tempo todo foi essa luta constante, assim, em não, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Eu sabia que eu estava em uma clínica para tratar o meu pulmão. No sonho do coma, era isso. Só que eu não sabia o porquê eu estava com aquele problema no pulmão. E Tuane, teve um episódio que a sua mãe recebeu uma ligação do hospital dizendo que você poderia vir a óbito nas próximas 48 horas, né? Você soube disso só depois. Acho que muita coisa você só soube depois, inclusive o estado de saúde do seu pai, enfim. Conta pra gente um pouquinho de como tem sido os seus dias, então, pós-Covid. Você teve alguma sequela? Como tem sido essa adaptação? Como é para você ouvir notícias de mortes? E até eu gostaria de que você contasse para nós também se você consegue atribuir a sua cura a algo, né? Por que você acredita que você sobreviveu ao Covid? Se é que há uma explicação, mas não há uma verdade absoluta nesse caso, mas eu queria que você entendesse qual é a sua, nos contasse qual é a sua visão em relação a isso. Eu queria que você nos dissesse como tem sido emocionalmente isso para você. Sara, eu falo que o pós-Covid foi muito mais desafiador para mim, né? Do que a intubação em si. Porque eu falei, se a intubação quem sentiu foi a minha família, né? O desespero todo quem sentiu foi a minha família, porque eu estava ali apagada, eu não estava sabendo de nada que estava acontecendo. O desafio para mim foi o pós-Covid, porque como meu pulmão foi acometido 75%, e eu fiquei muito tempo entubada com ventilador, e saí de lá e saí meio que do hospital, meio que desamparada, porque eles não me encaminharam para fisioterapeuta, eles não me encaminharam para pneumologista, eles não me encaminharam para nada disso. Eu tive que correr atrás disso tudo sozinha. E, e aí foi complicado para mim, confesso, porque assim, a primeira semana eu não dormi, primeira semana que eu cheguei em casa eu não dormi.
Eu não conseguia, eu tinha medo de dormir, porque eu tinha medo de dormir e não voltar mais. Esse era o meu grandíssimo medo, assim. E fora que algumas vezes eu parada assim, me faltava o ar, e eu sabia que eu tinha que. Eu não podia ficar nervosa, porque é aí que faltava mesmo o ar. Então eu parava, me concentrava, trazia minha consciência para o agora, fazia os exercícios de respiração, puxava o ar, soltava o ar, me sentia ali naquele momento. Aí, vendo vídeo, eu aprendi sobre fisioterapia respiratória através desses vídeos do YouTube, porque até hoje eles não me chamaram para fisioterapia respiratória. E aí eu fui me desenvolvendo sozinha, sabe? Eu trabalho na Só um área. adendo. Olha só como é importante conteúdo responsável na internet. Ou seja, você está fazendo fisioterapia pelos conteúdos que você vê na internet. Sim, sim. E assim, como eu sou da área da saúde, eu sempre trabalhei na área da saúde, eu tenho alguns contatos. Então, assim, algumas pessoas me ajudaram, algumas pessoas me indicaram algumas fisioterapias para fazer em casa, e foi o que eu fui fazendo. Só que, assim, eu acordava às vezes à noite faltando um pouco de ar, porque eu acho que o pulmão ele esquece, né, que ele tem que respirar. Ele fica tão acostumado com o ventilador que ele esquece da função dele. E aí eu acordava meio que desesperada. Eu cheguei aí depois que eu saí do hospital, que eu tive alta, eu cheguei aí umas 3, 4 vezes no hospital de novo, porque eu não estava me sentindo bem. Me deu urticária no corpo inteiro. Não sei se foi urticária medicamentosa ou se foi emocional, não sei o que foi. Mas eu teve um dia que tinha voltado a trabalhar, comecei a sentir uns negócios estranhos na garganta, comecei a espirrar, espirrar, saiu um coágulo de sangue da minha garganta, na minha mão. E eu fiquei desesperada, tive que ir correndo de novo para o hospital. Então, assim, foi muito desafiador para mim. Eu tive que passar o tempo todo da minha reabilitação declarando palavras de cura sobre minha vida, sabe? Porque eu acredito muito, eu acredito muito no poder das palavras, sabe? E eu passei o tempo todo da minha reabilitação declarando palavras de vida e de saúde, de recuperação. Eu saí do hospital com um diagnóstico de que eu teria um pulmão de um senhor de 82 anos. O médico falou para minha mãe, falou assim, muito cuidado, ela nunca mais vai poder pegar uma gripe, ela nunca mais vai poder se expor a nenhum tipo de situação que vá deixar ela vulnerável na parte respiratória, porque o pulmão dela está extremamente fragilizado. Aí ele falou assim: eu vou exemplificar para você entender, como se tivesse entrado um ladrão na tua casa e roubado tudo na tua casa, deixado tudo uma bagunça. Na verdade, assim, ele não roubou nada, ele só destruiu a sua casa inteira. E aí você vai comprar novos móveis. Só que existem móveis e objetos de decoração que você não vai encontrar mais igual. E você vai ter que comprar um outro para substituir, mas não vai ser o mesmo. Ou seja, você não tem mais o mesmo pulmão que você tinha antes e nunca mais vai ter. É isso. Esse diagnóstico que eu saí do hospital. E aí eu não aceitei, Sara, eu não aceitei esse diagnóstico e eu falei assim, não, o meu pulmão, ele vai melhorar, ele vai melhorar. Ele não vai ser mesmo igual, ele vai ser melhor do que ele entrou lá dentro. E comecei a declarar palavras e pedindo muito para Deus, assim, me ajudar, sabe? E aí agora, nessa última tomografia que eu fiz, o meu pulmão está totalmente zerado. Um médico que viu, Uau! Que ótima notícia. Foi o médico, milagre mesmo. milagre, milagre. O médico que viu falou assim, nem mancha. Muito bom, né, gente? Testemunhos como esse nos enchem de vida, enchem nosso coração de esperança de dias melhores. Independente se estamos falando da crise do coronavírus que ainda está acontecendo ou de outros problemas que venhamos a ter, nós precisamos lembrar que sempre há esperança. Enquanto há vida, há esperança, há uma luzinha no fim do túnel. E esse testemunho da Tuane certamente marcou muito seu coração também. Nós tivemos também a
entrevista de uma psicóloga chamada Keila, que é uma amiga que trouxe para nós um pouco do conceito de ansiedade, explicando como que a gente pode diagnosticar, ou talvez fazer um pré-diagnóstico, né? Diagnosticar a gente deixa para o médico, mas fazer um pré-diagnóstico, olhar para nós mesmos, nos autoconhecer para então procurar ajuda profissional. Então eu quero que vocês assistam comigo a entrevista da Keila e que vocês também aprendam esse conteúdo que é super importante. É muito importante a gente saber diferenciar o que é uma ansiedade normal e o que é, e até onde ela começa a atrapalhar as nossas atividades do dia a dia. Todos nós, em algum ponto, somos ansiosos por algum motivo, por algum acontecimento que está por vir, por alguma cerimônia importante, uma entrevista de trabalho. A gente tem, sim, um ponto de ansiedade e isso está tudo bem, não é nada fora do normal. Esse sentimento, o sentimento de ansiedade, ele nos traz um alerta, que você tem que se preparar para algum acontecimento. Então, a ansiedade nem sempre ela é um bicho-papão aí, um bicho de 7 cabeças, ela tem, sim, o papel fundamental dela. Quando esses gatilhos eles são disparados, mesmo quando não precisa, é um sinal de alerta. A gente tem que começar a prestar atenção se eles estão aumentando, às vezes em assuntos corriqueiros, em coisas simples do dia a dia. Às vezes você está aguardando uma pessoa chegar, você fica ansioso. Você está aguardando uma compra chegar, você já começa a ficar ansioso. Uma coisa simples que não era para te causar nenhum desconforto e passa a causar um desconforto, já é um sinalzinho de alerta aí. Porque eles começam nos pequenos detalhes e eles vão aumentando de maneira que começa a atrapalhar suas atividades, começa a atrapalhar você sair de casa, você se relacionar, e daí é hora de começar a prestar atenção nesses gatilhos aí. E, gente, essa proposta de sempre trazer algo técnico e um testemunho, nós fizemos nos 2 primeiros programas, deu super certo, foi super interessante. Então, vamos lembrar um pouquinho do que a Gabi, curada da depressão, comentou conosco nesse programa que ela participou. Se nós não usarmos todos os veículos que nós temos, né, eu divulgo... saúde. Exatamente. Mesmo, né? Eu divulgo o meu trabalho aqui, você divulga o seu. Então, todos os veículos de comunicação, se a gente souber usar e puder usar para poder conscientizar quem está passando pela depressão, buscar ajuda, não esperar chegar, né, naquele esgotamento, e quem está do lado de alguém que está passando por depressão, olhar não com julgamento, mas com um olhar amoroso. Então, olha o tanto de vida que a gente não vai conseguir salvar. A Gabi também é uma guerreira, venceu a depressão, graças a Deus, graças aos tratamentos profissionais que ela teve. E é isso, gente. A gente precisa mesmo ficar atento, não só em setembro, né, que comemoramos o Setembro Amarelo, mas sempre atentos a quem está à nossa volta para entender como nós podemos ajudar. Nós tivemos também um programa que repercutiu muito positivamente. Eu acredito que ele tenha sido o programa mais assistido por enquanto, aqui do Bem Feliz, que é sobre saúde mental do idoso. Foi um tema que foi muito satisfatório, foi muito gostoso de fazer, até porque eu entrevistei uma amiga da faculdade, uma das minhas melhores amigas, entrevistei a minha tia e entrevistei a Ellen, que eu conheço há muito tempo. Então são 3 pessoas queridíssimas para mim. Eu brinco que quando eu trago convidado que eu já conheço, o programa ele parece até um papo dos vizinhos, né? Então é muito gostoso. Amo também trazer convidados novos, mas aquelas pessoas que eu já conheço há muito tempo, dá para perceber até na entrevista que a gente se desenrola um pouco melhor, né? E eu vou convidar vocês, então, para assistir o trechinho de cada um. Primeiro, a psicóloga Fabiana, explicando para a gente um pouco sobre a questão da morte, do luto, como conversar isso com o idoso, enfim, quanto precisamos falar disso. Depois, um pouquinho da minha querida tia Mércia, que é uma idosa atípica, ela fez a faculdade, formou aos 70 anos, e também a Ellen falando para nós sobre atividade física com idosos. Vamos assistir. O Brasil é o país onde mais idosos tentam suicídio no mundo. Poxa vida, isso é muito triste. E como o suicídio não é noticiado, não pode ser noticiado, às vezes a gente não imagina o número de pensamento, né, ideação suicida ou de suicídio mesmo cometido por idosos, né? Sim, com certeza. E eu acho que tem um tabu muito grande de falar da morte, né? No sentido geral, assim. E eu fico pensando se
o quanto isso também é péssimo, porque é uma idade que eles estão se aproximando da morte, sim. Sim, é necessário falar disso, né? Exatamente, tudo que a gente vai colocando para debaixo do tapete, chega uma hora que nos invade. Então, eu tento falar muito disso, assim, no meu trabalho com eles, né? A gente faz atividades socioeducativas, de cognição e memória, então a gente escolhe temas para trabalhar. Então, de falar da morte como algo natural, porque a gente também só pensa nessa morte literal das coisas, né? Mas tem uma morte simbólica que acontece com a gente todos os dias, né? Fala um pouquinho mais disso aí, para a gente entender melhor o que significa essa morte simbólica, então. Eu acho que a gente, né, o próprio processo terapêutico, né, quando a gente decide entrar no processo de terapia, geralmente é porque algo nos incomoda, porque a gente não quer, porque a gente quer se livrar de algum sintoma. Isso é morrer para alguma parte nossa, né? É morrer para um padrão. Legal, certo. É morrer para alguma crença. Para alguma crença limitante. É morrer para uma parte nossa que não dá mais para ser. Então, assim, a gente lida, né? Também a forma como a gente se coloca nos relacionamentos também tem que morrer certas vezes. Sim. Então, a vida é feita, né? A gente tem dificuldade de falar da morte. E a gente continua fazendo isso todos os dias, né? Sem pensar que é através dela que a gente renasce, né? Para ter um, tem que ter o outro. Então, eu fico pensando nisso, né? No geral, né? Na questão do Setembro Amarelo. Eu acho que de tudo, assim, o tema da morte, a gente precisa trabalhar ele. Quando eu falo um pouco disso, né? Que a gente está morrendo todo dia, a gente morre todo dia, elas ficam meio... Nossa, ela está falando disso, a gente pode falar disso? Sim, a gente tem que falar disso. O tabu de falar da morte, né? Exatamente. E falar da morte de nós mesmos, né? Então, assim, isso angustia muito. Como assim eu morri, eu vou morrer? Não, eu não, o outro morre, eu não. Então, a gente como familiar, como pessoas que ainda não, a gente não está na terceira idade, mas a gente vai estar, né? E nossos filhos vão estar. Então, acho que a gente precisa ter um olhar de mais acolhimento, né? O idoso, ele não sabe também como ele vai lidar com o que está acontecendo, né? A terceira idade acontece justamente na época da aposentadoria. Então, você pensa, o idoso é uma pessoa totalmente ativa, entra na terceira idade, para de trabalhar, fica em casa o dia inteiro, já nem sabe mais, às vezes, quem é aquela família que ele tinha. Eu vejo isso, às vezes tem idosos que param de trabalhar e, eu não sei quem é essa família, onde eu tô. O tempo vai passar igual. Se você ficar parada na sua casa, o tempo vai passar. Mas que tal o tempo passar e você avançar, né, na mente, no conhecimento, ficar mais inteirado das coisas, porque senão a gente fica para trás, meu filho. É um tal dos jovens, sobrinhos, filhos, querer saber, e aí, tia, como é que é? Será que esse é o segredo da juventude também, tia? Porque a senhora é super jovem para a idade, né? Será que esse é o segredo também da pele bonita? É o que tá falando, hein? Mas eu acredito que sim. Mas assim, se eu pudesse deixar uma dica, um conselho, estudem, meninada. Estudem, não tão menina assim. Faça alguma coisa que te faça feliz. Nossa, eu cresci muito indo pros bancos da faculdade. O que eu sempre falo para os meus alunos, não precisam nem ser idosos. A gente tem que trabalhar a funcionalidade do nosso corpo como um todo. Então, a gente tem que fazer o nosso corpo funcionar enquanto a gente viver. Então, isso é a diferença. Eu não quero ter um bumbum legal, eu não quero ter uma perna bonita, eu não quero ter uma barriga chapada. Eu preciso ter a funcionalidade do meu corpo até quando ela existir. Então, assim, aí as pessoas falam, nossa, mas o cross para idoso, meu pai não aguenta fazer isso, não. Você tá louca, você vai matar o meu avô. Mas não, assim, eu trabalho especificamente um trabalho de fortalecimento muscular com eles, adaptando os movimentos de cross para a realidade deles. Ai, que delícia, gente. Eu amei muito esse programa. Também eu sou suspeita para falar, que eu gosto de todos, né? E, gente, nós tivemos a participação de uma grande amiga minha da faculdade também, a Tânia, e ela está trabalhando algo muito legal, muito interessante, que mexe muito, principalmente com as mulheres, né, obviamente, porque é o sagrado feminino, mas também com os homens, até por um resgate da sensibilidade dos homens quando eles assistem
a entrevista com a Tânia. E eu queria que vocês ouvissem um trechinho de um poema que ela trouxe para nós no dia que ela fez essa entrevista aqui. Foi um poema muito emocionante. Vamos relembrar um pouquinho? Lembrando que, se você desejar ver na íntegra, tem aí os cardzinhos para você clicar e assistir aos programas. Mas vamos nos deliciar aí com um trechinho desse poema. Cada uma de nós tem aqui dentro do peito um universo infinito, esperando ansiosamente para ser expandido. Escute seu chamado interno, mulher. É seu coração implorando para ser ouvido. Aprenda a silenciar sua mente para dar voz ao seu instinto. Confie nele, ele te guiará a estrada adentro, para te revelar o que para você, somente para você, fará sentido. Não existe certo nem errado, inclusive haverá tropeços, espinhos e recomeços. Não vou mentir, o processo exige esforço e pode ser demorado. Não é do dia para a noite, mas acredite, é exatamente isso que fortalece o aprendizado. E mulher, não se esqueça, você não precisa ir sozinha. Se cansar, pare, descanse, respire fundo novamente e busque uma companhia. Lindo, né, gente? Eu amei fazer essa entrevista justamente por conta disso. Achei esse poema lindo, o que a Tânia falou mexeu muito comigo, enquanto mulher, enquanto pessoa que lida com mulher também. Enfim, muito lindo. Obrigada, Tânia. E, gente, eu consegui uma proeza. Vocês não conhecem a Bruna, que é a psicóloga que deu a entrevista aqui para mim, que vou mostrar para vocês agora, mas eu sei o quanto é difícil para ela dar uma entrevista, falar em público, porque não é muito a praia dela. E ela topou e veio falar conosco sobre o processo seletivo. Ela trouxe uma informação muito importante para quem está em busca de recolocação ou para quem está recolocado e quem já está trabalhando, mas procurando um outro emprego, um outro tipo de trabalho. Bruna, muito obrigada. Eu sei que para você não foi tão fácil, no sentido de aparecer, não é muito que você gosta, porém é um assunto que você domina e, como sempre, você saiu super bem e eu só tenho que te agradecer. E, pessoal, vamos ouvir um trechinho, então, da Bruna explicando um pouquinho para nós sobre vestimenta nos processos seletivos. A vestimenta, o comportamento, ele já acontece a partir do momento que a gente liga para a pessoa, né? A gente liga para a pessoa no telefone, a gente já vê como ela nos recebe, depois como ela vai vestida na empresa, não precisa ir chique, não precisa de salto, eu não estou falando isso, né? Mas a gente tem que estar de acordo com o ambiente. Então, eu já trabalhei em empresa que não podia entrar de bermuda e nem de boné, porque era fábrica. E aí tinha o vidinho de segurança no começo, e aí tinha pessoas que continuavam com o boné, e às vezes não podiam entrar porque estavam de bermuda. Então, acontece bastante. Então, são vestimentas básicas. Né? Um candidato meu. Não é fácil. Então, são vestimentas básicas. Então, uma calça comprida, uma blusa que, né, seja minimamente ali de acordo com o ambiente corporativo, né, um calçado fechado, que são itens básicos que a gente tem em casa, né? Tem camiseta de time, né, Bruna? De camiseta de time, o pessoal vai muito. Vai muito. Lá, numa empresa que eu trabalhei, nessa que eu falei que é fábrica, não pode entrar também de camiseta de time. E aí isso tudo é falado lá no começo, né? Logo que tem o vidinho lá na entrada, já falo que pode, que não pode. A gente fala também no telefone, tem que vir de calçado fechado. Mas, mesmo assim, tem hora que não adianta. Eu não sei se eu acredito que a pessoa fica tão feliz com a ligação, uma entrevista de emprego, que ela esquece todo o resto. Tem gente que retorna, isso já aconteceu muito comigo, que retorna e fala, moça, desculpa, eu fiquei tão feliz que eu não tenho endereço. Fiquei tão feliz que eu não sei o que é. Acontece muito. Né? E é melhor você ligar e pedir de novo do que esquecer alguma informação. Porque, assim, às vezes a gente pede, essa informação que a Bruna está falando, por exemplo, da bermuda, é algo muito importante, você vai perder a entrevista, porque você vai ter que voltar na sua casa, porque aí tem de segurança, por causa de GNR, não é o RH que não quer, são as normas regulamentadoras por causa da segurança no trabalho, então, enfim, tem que prestar atenção desde a ligação inicial, né, Bruna? E assim, alguns outros erros que eu acho que às vezes acontecem, que, né, não são propositais, mas é bom a gente ficar atento,
principalmente aquele que você falou ali em cima, né, que é a falta de informação. Então, às vezes, o candidato não pesquisa sobre a empresa, não sabe nem qual que é a atividade fim daquela empresa que ele está indo fazer a entrevista, e aí a gente pergunta para ele, então, mas você sabe o que a empresa faz? Está de acordo com o que você busca? Porque tem empresas que elas são insalubres, tem empresas que são periculosas, que tem, né, todo o trâmite, e às vezes a pessoa não tem interesse em trabalhar em uma empresa assim, ou não pode, por algum motivo de saúde, trabalhar em uma empresa assim. Então, é importante, né, saber o mínimo da empresa, da cultura, como eu falei lá em cima, né, quais são os valores, vai lá na internet, toda empresa hoje tem site, faz uma busca rápida, só realmente para ir minimamente preparado, né, para essa vaga. E um outro ponto também, eu acho que acredito que a gente também já falou, mas só reforçando que é a parte da mentira, né, então, acontece muito a pessoa falar que tem uma determinada experiência, na hora que vai fazer uma prova, que vai fazer um teste, né, que geralmente faz parte de um processo seletivo mais técnico, a pessoa não consegue. Então, às vezes, se ela fala lá na entrevista que ela não tem experiência, olha, o meu conhecimento vai até aqui, daqui para frente do que vocês me falaram que faz a vaga, eu não sei, mas tenho disponibilidade de aprender, tenho interesse. Então, se for uma vaga que é possível ensinar, e a pessoa falou a verdade, ela já ganha ali, né, muitos pontos a favor dela, porque ela foi sincera. Gente, esse é um assunto que as pessoas perguntam muito, e é um assunto, parece simples, mas gera muita dúvida. É por isso que eu pedi para quem conhece o assunto, alguém que é especialista, vir falar conosco. E nisso, na próxima semana seguinte a esse programa, nós fizemos um programa sobre identidade profissional com a minha amiga, que eu amo, Gabi Guatura, e ela deixou um trechinho muito interessante aí para vocês, queria que vocês ouvissem, aproveitando e pegando o gancho do que a Bruna também comentou. Eu mesmo com 12 anos aí de mercado, 7 anos trabalhando em gestão, única e exclusivamente em gestão, sofro com coisas que talvez não fosse para eu sofrer mais. Né? E assim, são habilidades, né? Que são as skills que a gente fala, que é uma palavra em inglês, que são habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, assim, a gente tem que aproveitar essas pessoas, né? No mercado de trabalho para que a gente... E, Gabi, eu acho que o mais importante, na verdade, é a pessoa entender que ela sempre precisa inovar. Gente, isso que nós vamos falar agora, ou o tema que nós tratamos nesse programa que eu vou mostrar agora, repercutiu muito também. Nós falamos de luto. Nós trouxemos o Washington, que perdeu a esposa para a Covid-19, e trouxemos a tia Mônica, que é a minha tia, falando um pouquinho da perda que nós tivemos na nossa família, da minha tia Márcia. Esse programa foi o que mais mexeu comigo. Ele também foi um programa muito visualizado, muito visto pelas pessoas. Eu deixei no final do programa uma homenagem póstuma para minha tia. E foi muito lindo de ver. Coloquei um vídeo dela cantando aqui, que eu tenho muitos registros dela. Eu gosto muito de fazer story, né? Todo mundo fala que eu gosto muito de Instagram, mas é por conta disso mesmo. Quando eu coloco no Instagram, ele registra para sempre. Então, eu tinha lá, dentro da minha rede social, algumas imagens da minha tia que serviram como base para eu trazer aqui para o programa. Eu convido vocês, então, para ver um trechinho da entrevista do Washington e um pouquinho da entrevista da tia Mônica, que foi muito emocionante, ambas. A minha filha lembra muito ela. Ontem mesmo eu estava mexendo nos papéis aqui, que eu voltei para Guará, na casa da minha tia, só que só hoje, ontem, que eu fui começar a arrumar minhas coisas direitinho. Mexendo, vi umas fotos dela de criança e a minha filha lembra muito a minha esposa quando era criança, muito. Então é uma forma de matar uma saudade. Eu falei para minha filha que a mãe dela continua com ela, porque ela foi gerada nela. Todo DNA, eu falei, Lili, todo o sangue seu, a sua pele, seus dentes, seu cabelo, suas unhas, são coisas que a sua mãe deixou para você. Então a sua mãe está com você ainda, e sempre vai estar. Mata a gente, né? A separação, nunca mais vou ver e tal. A gente fica, assim, muito pesarosa, pensando nessas coisas. Até quando minha mãe faleceu, eu passei a usar o perfume que ela usava, para sentir ela um pouquinho mais perto de mim. Ai, gente, demais. E aí, eu, mexendo com o coração de todo mundo, trouxe na semana seguinte um tema também demais, assim, que mexe com todo mundo, que foi o perdão. O Jefferson, grande amigo,
de uma família linda, que hoje ele está construindo uma nova história para ele. Ele contou para nós o perdão que ele precisou liberar para o pai dele. E eu queria convidar vocês, então, para escutar um trechinho dessa entrevista com o Jefferson. Na cabeça dela, uma criança de 5 anos era o padrasto, né? Serrinha, que sempre fez o papel de pai. E aí ele abriu, meu pai tinha 1,95 m. Então você imagina o tamanho da mão de um homem desse. Ele deu um tapa no rosto dela. Meu Deus. Porque ela Primeira vez que ela estava vendo o pai. Exato. Ele deu um tapa no rosto dela. Para mim, ali ele já tinha... Para mim, ali já não tinha... Eu já não tinha o sentimento de pai, mas se tinha alguma coisa para mim ali, acabou. Gente, foi chocante. Essa entrevista foi realmente, assim, repercutiu muito justamente por conta disso. Foi muito emocionante. Lembrando que, como eu já disse, todos esses programas você pode clicar aqui no cardzinho e assistir na íntegra, tá? Indico que vocês façam mesmo, para que vocês conheçam toda a história, porque é muito lindo. Tem sido muito emocionante. E, pessoal, nós trouxemos também 2 queridas, a Ellen e a Dani, falando de relacionamento abusivo. Vamos ver um trechinho, então, do que elas comentarem conosco em relação ao auto-perdão de quem enfrentou ou está enfrentando esse tipo de situação. E aí eu comecei a fazer terapia. E na terapia eu percebi que não era ele que eu tinha que perdoar. Eu tinha que perdoar a mim. Por eu ter me permitido a chegar a esse ponto. Porque eu me culpava muito. Porque assim, hoje analisando friamente, eu falava assim, dava pra ver na cara que ele era o tipinho. Se a gente vai falar que não tem trauma, claro que a gente tem trauma. Gente, é forte. O auto-perdão é um dos perdões mais difíceis de serem lidados, porque as pessoas têm muita dificuldade em entender que elas precisam se perdoar. Mas ele é um dos mais necessários também. Se é que há uma régua, né, ou um nível maior de necessidade de pedir perdão, não é isso, mas assim, é um perdão muito necessário. Você só consegue perdoar alguém se você se perdoar. Você só consegue viver bem se você se perdoar. Então, bem interessante essa fala aí das meninas. Um beijo pra vocês, meninas. E o último programa que nós tivemos esse ano, então, antes dessa nossa retrospectiva, foi com o Edson. O Edson, ele é deficiente físico, e no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nós fizemos essa entrevista, nós trouxemos ele para falar para nós um pouquinho sobre N assuntos relacionados à deficiência, à pessoa com deficiência, a forma de lidar em relação aos pais, superproteção, trabalho, enfim, família. E o Edson, ele nos emocionou muito com esse trecho que eu vou mostrar para vocês e convido então a vocês assistirem agora. Respeitando todos os tipos e modalidades de deficiência, isso é bom também, importante salientar, que você tem que preparar a criança, seja o filho, o sobrinho, o afilhado, né? O seu ente que você ajuda a cuidar, ajuda a criar, a crescer com você, no seu ambiente familiar, que você, no momento certo, é igual outra criança, mas você vai falar, você tem uma limitação, você tem uma dificuldade um pouco mais acentuada que o seu irmãozinho, o seu primo, isso não tem problema nenhum. Com certeza. O que você não pode é boicotá-lo de brincar. Né? Exatamente. Eu, pra você ter uma ideia, eu quebrei minha perna 8 vezes. Eu brincava demais. É pra rir mesmo, eu chorei bastante. Imagino. Mas por quê? Porque eu queria jogar bola. Sim, uma criança como qualquer outra criança. Eu queria roubar manga, é chato falar, né? Mas emprestado, o vizinho tinha bastante, mas eles sempre nos davam. Fazer tudo que... É que é mais legal pegar quando não avisou, né? É um absurdo, não é? Criança, né? Coisa de criança, né? Brincar de pega-pega, né? Sim. Eu jogava futebol, né? Eu machuquei muitas canelas de muitos colegas, ficava com a muleta, usava muleta de ferro, né? Peguei muitos tombos. Aí aprendi a nadar, ir para o clube mais próximo. Aí eu tenho uma experiência interessante que eu gosto de falar sobre essa questão da importância de não ser tão super protetor aos pais, né? Porque olha só, isso diminuiu bastante. Mas eu conheci famílias, eu milito no nosso movimento há 35 anos. Sim, tá? Tem o movimento da AFCD, que muita gente conhece, Fraternidade de Pessoas com Deficiência, que a gente milita aí em nível nacional, e o movimento ele existe em nível internacional, né? Legal. Eu já participei em instâncias estaduais e tal, viajei um pouco alguns estados do Brasil,
levando e trocando as nossas experiências para tentar amenizar a questão de acessibilidade, de direitos, né? A gente precisa discutir isso, né? Com certeza. Então, a gente abre um parênteses, a gente fica meio velho, depois esquece de quem está falando, né? Mas a importância da liberdade e da superproteção, que isso um pouco atrapalha. Mas ainda tem gente, ainda estatisticamente, tem família que não gosta que fale esse termo, esconde de casa. É isso mesmo. Por de repente ser uma deficiência pequena, ou por ser uma deficiência mental, que às vezes a pessoa com deficiência, com um determinado tipo de deficiência emocional, intelectual, né, ela não interage como os pais querem. Como eles desejariam, como a sociedade aceita melhor. Mas caramba! Né? Aí por isso eu vou trancar o cidadão ou a cidadã no quarto, né? Então o que eu quero contar, o que me trouxe para a vida, entre outros, né? Eu estava com 13 para 14 anos, estudava com um amigo aqui no Pedregulho e a esportiva, o time de futebol de Guará na época, tinha um time bom, ia jogar com a Ponte Preta, o time de Campinas. E eu queria muito nesse jogo. Só que começava às 9, 9h30 da noite. Não tinha carro, né? Não tinha estrutura, mas eu ia a pé. Mas eu queria ir pro jogo. Meu colega falou, se você dorme na minha casa, que é do lado do estádio praticamente. Certo, facilitaria muito. Meu amigo Vital, mora em Brasília hoje, Vital Júnior, da família Vasconcelos aí e tal. E o Vital falou, você dorme na minha casa. Falei, minha mãe pensou um segundo, falou, você pode, eu deixo. Isso lá foi muito bom, né? A minha mãe podia, não tendo condições financeiras, mas fazer um esforço com a família, arrumar um dinheiro, pagar um táxi, arrumar alguém para levar ou ir com eles. Eu iria também, mas eu fui sozinho. Isso eu fui com o meu amigo, nossa, entendeu? Isso eu conto sempre, entre outros exemplos. Muito bem. Gente, eu quero agradecer a todas as pessoas que deram entrevista para mim, todas as pessoas que estiveram aqui, que entenderam o propósito, que viram que nós estamos aqui para que, de fato, possamos levar felicidade para as pessoas. Todas as vezes que eu vou convidar alguém, quem já foi convidado para dar entrevista aqui sabe disso, eu falo assim, olha, eu faço um programa onde eu posso levar felicidade para as pessoas, então se o seu testemunho de vida pode ajudar, ou se o seu conhecimento técnico pode ajudar, tá dentro, tá enquadrado, e é por isso que eu quero entrevistar você. Então a pessoa, quando ela vem, ela já entende que o propósito é justamente isso, levar felicidade para as pessoas. E eu quero agradecer vocês também que estão assistindo, que me dão audiência. Tem gente que tá aqui toda sexta, eu não vou citar o nome de ninguém para não ser injusta, porque eu tenho medo de esquecer o nome de alguém, mas quero agradecer a todos vocês. Gravar, falar, parece muito simples, mas é um desafio, e eu me desafiei a estar aqui justamente porque eu sei que é importante levar conhecimento, levar testemunhos bons, levar felicidade através aqui da internet, mesmo num tempo, né, uma temporada que nós recebemos tantas notícias ruins, nós podemos ouvir um tom de esperança no meio disso tudo. Eu espero que eu tenha conseguido alcançar o meu objetivo. Eu desejo a todos vocês um ótimo Natal, um feliz ano novo, que 2022 venha recheado de criatividade, de inovação, de sonhos, de novos sonhos, de sonhos concretizados, de pagamento de dívidas, de novos empregos, de famílias restauradas, de famílias reestruturadas, que filhos que não falem com os pais voltem a se falar, que pais que não falem com os filhos voltem a se falar, irmãos, e que nós possamos realmente não viver só o clima do Natal, mas viver o amor o ano todo. Eu desejo isso do fundo do meu coração para todos vocês, e ano que vem nós estaremos aqui tentando então transformar esse mundo num lugar melhor e te deixando bem mais feliz. Boas festas e até ano que vem.